E aí galera, beleza? Eu, Rambione, juntamente com os Numberless, estaremos abordando os artigos 47, 48, 49 e 50 do Estatuto da Terra. Estatuto esse da Lei de número 4.504, de 30 de novembro de 1964. Essa apresentação foi solicitada pelo professor Rafael Norberto de Aquino como uma nota complementar na disciplina de Legislação Agrária e Ambiental. Bem, o título que daremos início é o título 3 da Política de Desenvolvimento Rural. E começar aqui pelo capítulo 1 da Tributação da Terra. Bem, na seção 1 vamos tratar sobre os critérios básicos. Que critérios são esses? Seria o que o produtor, dono do imóvel, proprietário deve ter ali na terra dele, no imóvel, para poder participar dessa tributação e receber alguns benefícios. Bem, o artigo 47 vai tratar da iniciativa, a política de desenvolvimento rural, o poder público se utilizará da tributação progressiva da terra, do imposto de renda, da colonização pública e particular, da assistência e proteção à economia rural e ao cooperativismo. Também vai atuar aí na regulamentação do uso e posse de temporada da terra. Bem, os objetivos que esse artigo traz. Bem, o inciso 1 é desestimular os que exercem o direito de propriedade sem observância da função social e econômica da terra. É aqueles que possuem a terra, mas não produzem e não ajudam de forma social e econômica para, para a comunidade e a União. Bem, o inciso 2 trata-se de estimular a racionalização de atividades agropecuárias dentro do princípio de conservação dos recursos naturais renováveis. Vai ser a questão de produzir de maneira consciente, ali uma vez que você vai ter que apresentar dados sobre qual é a porcentagem da sua terra que está com pastagem, com floresta. E o inciso 3 vai tratar de proporcionar recursos à União, aos estados e municípios para financiar os projetos de reforma agrária. Esses órgãos responsáveis eles estarão fazendo cobrando os tributos para dessas propriedades de forma justa e que de acordo com o que o produtor tem terra, tamanho de terra, número de imóveis. Já o inciso 4 trata-se de aperfeiçoar o sistema de controle da arrecadação dos impostos. Essa aqui vai ser a parte dos órgãos responsáveis que terão que fazer a tributação correta. Bem, na seção 2 vai ser a parte do Imposto Territorial Rural. Bem, o artigo 48 trata-se quanto ao imposto do territorial rural. Bem, o inciso 1. A União poderá atribuir por convênio aos estados e municípios o lançamento, tendo por base os levantamentos cadastrais executados e periodicamente atualizados. O inciso 2. A União também poderá atribuir por convênio aos municípios e a arrecadação, ficando a eles garantida a utilização da importância arrecadada. O inciso 3 vai trazer quanto a arrecadação for atribuída por convênio ao município, a União caberá o controle da cobrança. Nada mais do que a União tendo o controle, juntamente com os órgãos responsáveis, sobre o tributo que essas propriedades terão que pagar. Lembrando também que, uma vez que omite dados ou deixam passar por baixo do pano, pode gerar multas e até mesmo dobrar o valor que seria o correto. Bem, o inciso 4. As épocas de cobrança deverão ser fixadas em regulamento, de tal forma que em cada região se ajustem o máximo possível aos períodos normais de comercialização da produção. Os tributos eles são passados na época que o produtor vai ter dinheiro para não dificultar a sua vida. O inciso 4, o inciso 5 na verdade, o imposto arrecadado será contabilizado diariamente como depósito à ordem, inclusive do município a que pertence, e a ele entregue diretamente pelas repartições arrecadadoras no último dia útil de cada mês.
O imposto não incidirá sobre sitiantes com área pequena, né? Sítios de área não excedentes a 20 hectares, quando os cultive só ou ou com sua família, né? O proprietário que não possua outro imóvel, porque isso que implica muitas vezes, porque há propriedades que o produtor justifica que tem apenas um imóvel, escondendo assim essa taxa. E é um artigo 29, parágrafo único da Constituição Federal. É, é o, São dois também, vai tratar no artigo 49. As normas gerais para a fixação do imposto sobre a propriedade territorial rural obedecerão a critérios de progressividade e regressividade. Bem, o primeiro inciso vai tratar o valor da terra nua. Aqui vai ser a parte onde o produtor vai ter que mostrar os seus dados sem omitir nada. Aqui vai apresentar, aqui pode muitas vezes vir um fiscal que vai ver se está tudo certo. Se o fiscal ver alguma alteração, o produtor e proprietário vai ter que pagar por essa fiscalização juntamente com as multas. O inciso 2 traz a área do imóvel rural, porque vai ter a porcentagem do quanto que desse imóvel rural vai estar trazendo ali. No inciso 3, o grau de utilização da terra na exploração agrícola, pecuária e florestal. Aqui vai ver se a propriedade está sendo usada devidamente. O inciso 4, o grau de eficiência obtido nas diferentes explorações. Bem, essa parte aqui ela pode implicar bastante no parte do tributo, por causa que se você colocar lá que uma área está dando mais valor que outra, retorno maior que o outro, e não for justamente aquilo, pode gerar multas. O inciso 5, a área total do país, no inciso 4 na verdade, o grau de eficiência obtido nas diferentes explorações. O inciso 5, a área total no país do conjunto de imóveis rurais de um mesmo proprietário. Outra informação que não deve ser omitida. Bem, aqui no parágrafo 1º, os fatores mencionados nesse artigo serão estabelecidos com base nas informações apresentadas pelos proprietários, titulares, ou domínio útil ou possuidores, a qualquer título de imóveis rurais, obrigado a prestar declarações para cadastro, nos prazos e segundo normas fixadas na regulamentação desta lei. O parágrafo 2º, o órgão responsável pelo lançamento do imposto poderá efetuar o levantamento e a revisão das declarações prestadas pelos proprietários, onde pode gerar os transtornos. Titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título de imóveis rurais, procedendo-se à verificação in loco, se necessário. Bem, aqui é uma parte que o produtor é proibido de esconder ou omitir dados. Aqui o parágrafo 3º. As declarações previstas no parágrafo 1º serão apresentadas sob inteira responsabilidade dos proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores, a qualquer título de imóvel rural, e, no caso de dolo ou má-fé, os obrigará ao pagamento em dobro do tributo devidos, além das multas decorrentes e das despesas com as verificações necessárias. Já o parágrafo 4 fica facultado ao órgão responsável pelo lançamento quando houver omissão do proprietário, titular do domínio ou possuidores, a qualquer título de imóvel rural, na prestação de declaração para o cadastro, proceder ao lançamento do imposto com a utilização de dados indiciários, além da cobrança de multas e despesas necessárias à apuração dos referidos dados. Aqui o órgão responsável também pode sofrer multa por não apresentar e não averiguar os valores corretamente. Dando continuidade aqui com a apresentação, continuando aqui com o artigo 50 da Lei 4.504 de 30 de novembro de 1964, e esse artigo 50 ele vai tratar das normas, para se calcular o imposto que vai incidir sobre o território rural.
E esse artigo ele traz que esse imposto ele é cobrado em cima do número de módulos rurais, módulos fiscais que o imóvel possui, né? Então a gente tem tabelado aqui a alíquota que é cobrada em relação aos números de módulos fiscais da propriedade rural. Então a gente tem aí, ó, quando tem até 2 módulos fiscais, a alíquota cobrada em cima é 0,2% e esse percentual vai aumentando de acordo com que o número de módulos fiscais aumenta. Então aí quando a gente tem acima de 100 módulos fiscais, por exemplo, a gente tem uma alíquota de 3,5% incidindo sobre o imóvel rural. O primeiro parágrafo deste artigo, ele determina quais imóveis estarão isentos do imposto. Então o imposto ele não vai incidir, por exemplo, quando o imóvel rural tiver área inferior a um módulo fiscal. Então essas áreas, esses imóveis rurais que tem área inferior a um módulo fiscal, não vai estar incidindo esse imposto territorial rural, né? No próximo parágrafo, a gente tem aqui como que é determinado o módulo fiscal. E esse parágrafo já destaca que o módulo fiscal ele é de cada município. E isso pode variar, por exemplo, de acordo com os seguintes fatores. O tipo de exploração predominante no município. Então, dependendo do tipo de exploração que é predominante, que tem mais expressão naquele município, vai ser diferente essa questão do módulo fiscal. Também leva-se em consideração a renda obtida, né? E as outras explorações existentes no município, que embora não predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área utilizada. E também leva-se em consideração o conceito de propriedade familiar, que está lá definido lá no item 2 do artigo 4 dessa lei. Bom, agora os próximos artigos, o terceiro e o quarto, próximo parágrafo, desculpa, terceiro e quarto, define aqui o que é área aproveitável e indicam o que se caracteriza como área não aproveitável. Então temos aqui o parágrafo terceiro. O número de módulos fiscais de um imóvel rural será obtido dividindo-se a sua área aproveitável total pelo módulo fiscal lá do município, que é determinado lá pelas atividades predominantes. Beleza? Então, é assim que se define o número de módulos fiscais que um imóvel rural possui. Partindo aqui para o parágrafo 4º, para efeitos dessa lei, constitui área aproveitável do imóvel rural a que for possível passível de exploração agrícola. Então, o que não se considera aproveitável é a área ocupada por benfeitoria, a área ocupada por floresta ou mata de efetiva preservação permanente, ou reflorestada com recência nativa, e áreas comprovadamente imprestáveis, aquelas áreas, por exemplo, com intoxicação, com poluição por metais pesados, né? O próximo parágrafo dessa lei ele é muito interessante, pois ele trata de um estímulo, né, um estímulo fiscal que é a possibilidade da redução aí de até 90% do imposto territorial rural. E ele funciona da seguinte forma: pode haver redução de até 45% pelo grau de utilização da terra, que é medido pela relação entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável total do imóvel rural. E essa redução, mais uma redução de 45% pelo grau de eficiência na exploração, né? Então, medido ali o rendimento obtido por hectare para cada produtor. Então, ali ele vai levar em consideração a eficiência do imóvel rural. Então, ele pode reduzir a carga tributária ao aumentar a eficiência produtiva, por exemplo, né? A eficiência de uso da terra.
Bom, mas vem o sexto parágrafo e ele vem para fazer uma ressalva, né? Ele vem dizendo que a redução do imposto, descrita no parágrafo anterior, no parágrafo 5º, não se aplica àquela propriedade que não esteja com os impostos de exercícios anteriores, né, dos anos anteriores, que esse imposto é anual, devidamente quitados. E aí, né, você fica lá nas ressalvas das hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. No parágrafo 7º, né, salienta que o Poder Executivo ele pode alterar, né, a distribuição lá dos percentuais naquele desconto lá dos 90%, desde que ele não ultrapasse, né, o limite máximo lá de 90% de desconto. Mas ele pode, por exemplo, dar mais porcentagem por um critério desse aqui do artigo 5º, do parágrafo 5º. Ele pode alterar aqui a distribuição desse percentual. Partindo para o próximo parágrafo, aqui no parágrafo 8º, cita que em caso de intempéries ou calamidades, né, fogo, por exemplo, ou então geadas, né, dependendo da região, em caso desses problemas, e se causar, né, alguma perda trágica na safra, então poderão ser utilizados dados de períodos anteriores à ocorrência. Isso aí às vezes é inesperado, né? Então a lei dá uma brechazinha para esses casos aí específicos. Nos parágrafos seguintes, né, pessoal, eles são destinados àqueles imóveis cujo grau de utilização da terra se apresente inferior aos limites que a gente vai mostrar ali no parágrafo 11º. Bom, e caso esse uso, né, esse grau de utilização da terra seja inferior, então no primeiro ano a gente vai multiplicar aquela alíquota lá sobre os módulos fiscais, a gente vai multiplicar aquele quantidade por 2. Aí no próximo ano, se continuar o grau de utilização abaixo do previsto lá no parágrafo 11, parágrafo 11º, vai ser multiplicado por 3, até no terceiro ano e nos anos seguintes que multiplica aquela alíquota por 4. Então assim, se não está tendo um uso efetivo da terra, esse imposto territorial pode ser aumentado. Então vai forçar quem é proprietário a produzir mais, né? Beleza, vamos lá. Aqui no parágrafo 10º, em qualquer hipótese, a aplicação do disposto no parágrafo 9º, não resultará em alíquotas inferiores a 2% no primeiro ano, 3% no segundo ano e no terceiro ano e anos seguintes 4%. Né? Então ele vai garantir que, dependente do caso, a alíquota não será inferior a esse percentual apresentado. Bom, e então temos o parágrafo 11º que determina aí o limite mínimo do grau de utilização da terra. E isso logicamente vai variar lá com o módulo fiscal do município, lá onde está localizada a propriedade rural. Então a gente tem esses valores. Aqui a relação de grau de utilização da terra com a área do módulo fiscal. Onde até 25 hectares você não pode ter um grau de utilização da terra abaixo de 30%, de 25 hectares até 50 menor que 25%, acima de 50 hectares até 80 hectares menor que 18% e acima de 80 hectares menor que 10%. Caso aconteça isso, o grau de utilização da terra está abaixo do limite mínimo previsto pelo parágrafo 11º, com certeza o seu imposto sobre o seu território
rural vai aumentar. E para finalizar, a gente tem aqui o parágrafo 12º e portanto o último parágrafo desse artigo. Ele abre uma exceção, né, no caso de projeto agropecuário, que muitas das vezes os projetos eles possuem até, dependendo do caso, receita negativa no primeiro ano, né, no ano de plantação. E aí, normalmente começa a lucrar só a partir lá do terceiro ano, dependendo do projeto, lógico, né? E então, com base neste parágrafo, pode-se requerer a suspensão, né, do disposto nos parágrafos 9º, 10º e 11º. E aí você pode ter essa suspensão aí por um período de até 3 anos. Bom, pessoal, espero ter contribuído aí para os estudos de vocês e eu encerro por aqui. Muito obrigado.